Deus. Em nome de Jesus, vamos se colocar de pé para darmos início a mais um culto. Em nome de Jesus. Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que o seu dia tenha sido produtivo, como eu ouvi agora há pouco da boca de uma serva do Senhor. E se não foi, em nome de Jesus, profetize que amanhã será. Amém? Em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero deixar uns salmos aqui, no meio no teu coração. Salmo 144. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? O Senhor fala aos nossos corações em todos os momentos. Basta nós buscarmos, né? A face do Senhor. Em nome de Jesus, Salmo 144 vai dizer assim, ó. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Olha só, que versículo forte. Você, além de ter um Senhor, além de ter um Deus, além de ter um Pai, além de ter um amigo fiel, você ainda tem no Senhor a proteção dEle. O Senhor é a tua rocha, o Senhor é a tua fortaleza, é aquele que quem segura as suas mãos todos os dias, para aquilo que você acha que é impossível você fazer. Às vezes nós estamos passando por alguma situação que, se nós não encontrarmos força no Senhor, é impossível realizar. Qualquer tipo de coisa ou qualquer área das nossas vidas, se nós não tivermos o Senhor como base, como força, como refúgio, né, como escudo, né, a gente não consegue realizar. A gente acha impossível de realizar. Mas hoje, o Senhor, a sua torre forte, a sua proteção está neste lugar, amém? Em nome de Jesus, que você venha se entregar para o Senhor de verdade e declarar isso. Falar, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor é minha fonte, é minha fortaleza. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força. Senhor, hoje eu não consegui realizar tal coisa, mas amanhã esteja comigo para eu fazer. Ou, Senhor, hoje eu consegui e amanhã esteja comigo para eu continuar. Em nome de Jesus, amém? Vamos dar início a esse culto? Em nome de Jesus, feche seus olhos, curve sua cabeça, fala com o teu Pai. Nesse momento, Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Em nome de Jesus, Ele conhece o desejo do teu coração e Ele sabe com que você entrou naquela porta. Qual é o seu pedido, qual é a sua petição dessa noite? Mas proclame, fale, em nome de Jesus, externe. Fala, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. A todo momento, Senhor, continue sendo a minha rocha, continue sendo a minha fortaleza, o meu refúgio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar, Pai, na Tua presença, Senhor, a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja habitando em cada coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha tirar toda a distração, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, do nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor possa nos blindar, Pai. Do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, manda seus anjos acampados neste lugar. Proteja, Senhor, as pessoas que estão a caminho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os nossos vizinhos, Pai. Visita, Senhor, essa redondeza, esse bairro, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que este lugar é Teu e que o Senhor é bendito neste lugar. Que nós Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, e entregamos as nossas vidas, Senhor, por inteiro a Ti nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, sondar a cada coração. Senhor, os corações, Senhor, é terra que só o Senhor pisa, Pai. O Senhor conhece cada filhinho, cada filhinha, Pai. O Senhor sabe, Senhor, da dor de cada um. O Senhor sabe, Senhor, o que cada um vem em busca.
busca, Pai. Então nessa noite, Pai, não despeça os seus filhos de mãos vazias. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Continue, Senhor, abençoando, Senhor, os anjos da nossa igreja. Abençoa, Senhor, o pastor Érico, Pai, a pastora Nath. Dê direção, Senhor, entendimento, Pai. Sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, para que eles possam continuar pastoreando essa igreja com excelência. Dê direção, Senhor, a todas as decisões que foram tomadas, Pai. O Senhor, Pai, entregou esse ministério nas mãos deles, Senhor. Porque sabia, Senhor, o amor que Ele tem pela obra, Pai. Que a pastora tem pela obra. O amor que eles têm, Senhor, em cada filho. Em cada discipulado, em cada conselho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo fardo, Pai, pesado. Coloca um fardo leve. Para que eles possam caminhar, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. E que a porta desse templo, Senhor, se permaneça aberta. E que muitos mais vidas, Senhor, venham alcançar este lugar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor envie vidas, Senhor, vidas. Mande, Senhor, as vidas que o Senhor achar necessária. Para que nós possamos cuidar e amar, Senhor. Envie, Deus, envie para nós, Senhor. Em nome de Jesus, para que possa ser liberta, curada, Senhor, salva, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Abençoa esse ministério. Abençoa essa casa de oração, Senhor. Abençoe a cada filhinho, a cada filhinha, Senhor. Em nome de Jesus. Que a nossa adoração possa chegar ao Teu trono. Que o Senhor possa se agradar dos nossos corações e das nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, esse culto aberto a Ti. Que o Senhor possa ser adorado neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, venha falar conosco. E que nós possamos sentir o Teu amor, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém. Vamos juntos adorar ao Senhor. Aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
te adoramos. Se renda a Ele, diga: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Cante, igreja, diga: com todo o seu amor, com toda a sua entrega a Ele nessa noite. Meu prazer é te louvar, meu prazer é aplauda o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo, e não há ferrolhos
O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover.
águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Cante, igreja, diga. Temer porque se eu estou guardado, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado, deu batalhar, seu nome é. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Jeová Jireh, Deus provedor, tu és poderoso, tu és poderoso. Nós cremos em ti, Senhor. Nossa confiança está em ti. Independente da situação, nós estamos aqui, Senhor, essa noite. Nos encontre aqui nessa noite. Nos encontre aqui essa noite.
Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Como é gostoso louvar ao Senhor, né? Um louvor de totalmente confiança ao Pai, esse louvor, né? Que nós acabamos de declarar aqui. É forte mesmo, pastora. Eu costumo dizer que o louvor não é uma simples canção, né? É aquilo que nós estamos entoando realmente para chegar até o céu. Então, o louvor não é apenas uma letra. Você tem que prestar atenção naquilo que você está cantando, que chega ao trono do Pai. Amém? Então, ali está falando que as tempestades, o tempo forte, não vai roubar a minha fé. Então, haja o que houver, nós estaremos na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero chamar a dona Ivani aqui, que ela tem um testemunho para contar para a gente. Amém? Ô, glória, aplauda o Senhor pela vida dela. Em nome de Jesus. Vem cá comigo. Paz esteja com todos. Amém. É que um dia, acho que tem uns 2 meses, eu pedi oração para um rapaz que estava entubado, né? E para honra e glória do Senhor, ele já teve alta, já está bom, já está fazendo entrevista para trabalhar. Mas quem viu ele lá, achou que ele não ia sair dessa, né? Mas as orações têm chegado até essas pessoas. E eu louvo a Deus por isso. E vou falar outro também. Glória a Deus. Eu tenho uma neta que ela é formada, né? Ela é médica, mas eu nem sei te falar tipo de médica, é negócio de pulmão. Sim. Ela estava prontinha para trabalhar, mas não trabalhava não, filha. Aí eu lembrei que uma vez minha mãe estava orando por o meu irmão, que não gostava de trabalhar também. E um pastor falou assim para ela: olha, você não ore por emprego não, que emprego tem. Ore para tirar a preguiça e o desânimo. Aí minha mãe começou a orar. Meu irmão está com 68 anos e tem 3 empregos. Aí eu comecei a orar por a minha neta, para Deus tirar a preguiça e o desânimo. E para a honra e glória do Senhor, ela está trabalhando. E eu agradeço esse Deus. E peço uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Sabe o que é isso, igreja? É estratégia. O Senhor, Ele nos dá estratégia. Porque, às vezes, uma oração... Eu costumo dizer que a oração, ela não é como uma manivela, né? A gente vai orar, ai, Jesus, dá emprego, tó. Ai, Jesus, transforma meu marido, tó. Então, a oração é para transformar a gente primeiro, né? O nosso coração. Então, exatamente isso que ela fez. Ao invés de orar pedindo para Deus, pediu para transformar a neta. Olha, eu vou te falar, hein? Eu ainda vou ver coisa, pastor. Sabe aquele meme que fala, tu ainda vai ver coisa. Eu no evangelho sou assim, só estou começando. Mais uma, orar para tirar a preguiça, glória a Deus. E assim funciona com todas as outras coisas, né? Fica ligada nisso aí, viu? Glória a Deus. Ó, eu tenho um testemunho também. O Bernardo, é um bebezinho que ele estava lá no grupo. A gente tem um grupo que chama o Poder da Oração. E quando manda, pelo menos eu, presbítera Dai,
quando chega um pedido de oração naquele grupo, eu paro o que eu estou fazendo e oro na hora, porque depois eu esqueço. Então, o WhatsApp funciona assim. A gente, às vezes, vê uma mensagem e esquece de responder o outro depois. Eu coloquei esse propósito comigo. Quando alguém me pede uma oração, Dai, ora pela minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Eu paro. Se eu estou lavando a louça, eu enxugo as minhas mãos. Giovana veio fazendo isso direto lá. O Pietro, enxuga a mão. Vou lá na lavanderia e oro na hora. Então, esse Bernardo aqui, a gente levantou um clamor forte pela vida dele. É um bebezinho, gente. Nasceu e foi direto para a UTI porque tinha dificuldade para respirar. E eu tenho certeza que as nossas orações chegou ao trono de Deus. E, para a honra e glória do Senhor, Deus curou a vida do Bernardo e ele já respira sozinho. Amém? Então, é para edificar a nossa vida, esses testemunhos, para a gente saber que o grupo funciona, que a oração funciona do crente, que a oração chega ao trono do Senhor e que esse caderno de oração aqui nós temos resposta do Senhor através dele. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero pedir que a igreja ore também em prol do Fábio, que também é... O que ele é da senhora, dona Ivani? O Fábio, ele é genro da dona Ivani. Ele vai passar por um procedimento e vai tirar os rins. Então, os rins ou um só? Só um, né? Então, em nome de Jesus, que nós venhamos orar, tá bom? Clamar pela vida dele. Em nome de Jesus, o Senhor ainda pode fazer o impossível, mas pode fazer aquele um que vai sobrar funcionar perfeitamente como se tivesse os dois. Amém? O Senhor sabe o que Ele faz. Então, estenda suas mãos para cá. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante de Ti a cada pedido, a cada pessoa. Agradecer, Senhor, pelos testemunhos que nós temos aqui nessa noite. Agradecer, Senhor, pela vida das pessoas que foram alcançadas pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua bondade, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada cura, por cada milagre, Senhor, que aqui está. Hoje, Senhor, eu quero Te agradecer antes de pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro a cada pessoa que aqui está, a cada enfermo, Senhor, a cada pessoa que vai passar por cirurgia, em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor prepare a equipe médica, Pai, que não ser eles a operar, Senhor, a cada paciente, mas sim as suas mãos, os seus anjos, Senhor, os seus anjos que curam, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do Fábio, Pai, vai fazer a retirada do rim, se for da Tua vontade, Pai, se não for, Senhor, o Senhor vai intervir nesse meio tempo, e nós teremos um testemunho a contar, Pai, mas nós teremos, Senhor, um testemunho a contar, se ele for e tiver operado, Senhor, e esse rim funcionar perfeitamente, Pai, faça, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade sobre a vida do Fábio e da família dele, Pai, em nome de Jesus, prepare, Senhor, desde os exames, Senhor, pré-operatório, Senhor, até o dia da cirurgia, Pai. Em nome de Jesus, esteja com ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da Catúcia, da Cidinha, Pai. Vai de encontro, Senhor, às suas filhas, Senhor, fazendo prodígios e maravilhas, tirando, Senhor, todas as artimanhas de Satanás, Senhor, que venha cair por terra contra a vida das suas filhas, Pai. Visita, Senhor, a Cida. Tira, Senhor, toda enfermidade, toda dor de cabeça, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, todas as áreas, Senhor, da vida das suas filhas, Pai, em nome de Jesus, que todo levante do inimigo, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha cair por terra, Pai, que elas possam cantar o hino da vitória, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te apresentar a vida da Kátia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar o coração, colocar tudo em pleno funcionamento, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que todo infarto, Senhor, venha bater em retirada, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, alinha, Senhor, a vida dela com o Teu reino, Pai, em nome de Jesus, 100% de saúde, Pai, que o coração dela venha a ficar forte, Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, a vida da Tua filha, desentope, Senhor, toda a veia, Pai, toda a veia arterial, Senhor, em nome de Jesus, coloque em pleno funcionamento, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha abençoar, Senhor, a vida da Sandra, Pai, trazendo a cura, Senhor, visita, Senhor, o cérebro,
Cérebro, Pai. Tira toda a enfermidade, tudo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, coloque em pleno funcionamento, Senhor, os órgãos da Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que ela venha a ser perfeita, Senhor, assim como ela nasceu, Pai. Todos os que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita a Carla, Senhor. Tira todo o pensamento contrário, toda a vontade de desistir, Senhor. Todo desânimo, Senhor. Em nome de Jesus, toda ansiedade, Pai, que venha cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, pela Adelita, que o Senhor venha, Pai, de encontro à vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha curar, transformar, salvar, libertar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te apresentar também, Senhor, um filho teu que vem aqui todos os dias colocar o nome nesse caderno, Pai. O nome dele é Flávio, Senhor. Visita ele, Senhor. Quebra as cadeias, Pai. Em nome de Jesus, traga libertação, Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa encontrar dignidade em Ti, Senhor. Devolve a identidade, Senhor, a este homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa subir, Senhor, neste altar, falar da Tua palavra, Senhor. Que ele venha a ser livre para Te adorar, Pai. Quebra todas as cadeias, Senhor, em nome de Jesus, da vida do Flávio, Pai. E assim eu oro, Senhor, por cada pessoa que aqui está, Senhor. E Te agradeço por cada testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crer, diga amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Vamos receber o pastor Érico? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos falar de dízimos e ofertas em nome de Jesus, amém? Gostaria que quem tiver com a sua Bíblia, abra aí em Gênesis 14, versículo 18, em nome de Jesus. Gênesis 14, versículo 18. A palavra do Senhor vai falar assim para nós. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dai-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Nanré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Meus amados, a palavra do Senhor fala aqui que Abraão estava vindo de uma das guerras que ele tinha conquistado, de um dos povoados que ele tinha conquistado. E então ele foi recebido por esse rei Melquisedeque. E esse rei trouxe para Abraão, fez uma recepção para Abraão, trouxe pão e vinho, né? E engrandecendo sempre o nome do Senhor como Deus Altíssimo. Ele entregou para Abraão e colocou sobre Abraão todas as bênçãos dele. E ele comentou que entregou os teus adversários, que o Senhor Deus entregou todos os adversários nas mãos de Abraão, que de tudo entregou o seu dízimo. Então, tudo que Abraão conquistou na guerra, todos os despojos que ele tirou, todos os ouros, pratas, bois, animais, todos os mantimentos que ele conquistou nessa guerra, ele tirou o dízimo e entregou para o rei Melquisedeque. E o rei de Sodoma, ele veio a Abraão
para corromper o homem de Deus. Então ele falou para Abraão, disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas. Ele queria que Abraão entregasse para ele as pessoas que Abraão tinha trago daquela conquista de guerra. E aí ele fala: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele queria fazer uma propina, né? Fazer ali uma negociação com Abraão. Ele falou: dessa guerra que você ganhou aí, das pessoas que você trouxe, dai-me as pessoas para mim, para eu governar essas pessoas, e todas as outras coisas, os bens, fica contigo. Então Abraão, ele falou: olha, eu não quero nada a não ser o que me é de direito, para que não diga depois que você enriqueceu Abraão. E assim somos nós. Nós deveríamos ser nessa forma com Deus. Nós deveríamos ser categóricos com as coisas de Deus. Tudo que nós consumimos, ou melhor, tudo que nós conquistamos, tudo que nós, através do meu trabalho, do seu trabalho, através de situações que nós conquistamos, bens materiais, financeiro, em todas as áreas da nossa vida, nós deveríamos ser igual a Abraão, entregar tudo que é do Senhor. Porque se Abraão venceu a guerra, aqui o rei Melquisedeque, ele falava aqui, que o seu inimigo foi colocado, os adversários foi colocado nas tuas mãos por causa do Deus Altíssimo. Então tudo que ele conquistou foi por causa de Deus Altíssimo. Tudo que você tem é por causa do Deus Altíssimo. É porque Deus te deu primeiro estratégia, Deus te tirou a preguiça, Deus fez com que você tivesse força, saúde para poder trabalhar, e do seu trabalho você tira o sustento. Então Deus primeiro te dá, para depois você decidir se vai honrar Deus ou não. E aí o Abraão falou: olha, de tudo que eu conquistei eu dou para o Deus Altíssimo. E aí vem uma proposta, como vem para nós sempre, essa proposta de que não dá não, pega para você, faz aí um bem bolado aí, pega um pouquinho, pega outro pouquinho e tal. E Abraão falou aqui para o rei de Sodoma: eu não quero nada que não seja meu, porque até aqui quem me honrou foi Deus, e quem vai honrar ele sou eu, entende? Então hoje nós temos que entender que nós temos que honrar Deus se nós queremos ter uma vida digna perante ao Senhor nosso Deus. Quando eu falo de situação de honrar Deus, é em todas as áreas. É na área financeira, na sua entrega de adoração ao Senhor, em tudo. No seu trabalho, você tem que adorar o Senhor, fazendo com que as pessoas saibam que lá dentro tem um homem, uma mulher que adora um Deus vivo e honra o nome dEle. Você tem que falar de Deus no seu trabalho. Você tem que falar para as pessoas que quem te colocou naquele trabalho foi Deus. Quem te deu a sabedoria para fazer as coisas foi Deus. Você tem que falar de Deus para as pessoas entenderem que você é totalmente dependente dEle, e tudo que você tem vem dEle. E por isso, seja fiel, entregue o seu dízimo e suas ofertas. Isso aqui não é não estou falando isso para... não existe obrigação na palavra do Senhor. Não existe obrigação. Existe adoração. Eu adoro o Senhor com algumas coisas, de algumas formas. Eu adoro o Senhor com meu louvor. Eu adoro o Senhor ministrando a palavra do Senhor. Eu adoro o Senhor honrando Ele no meu trabalho. Eu adoro o Senhor entregando o que Ele primeiro me deu. Eu adoro o Senhor de todas as formas. E isso faz com que o Senhor se agrade e traga prosperidade sobre as suas coisas. Você abriu qualquer coisa que você se propôs a fazer. Que nem aqui a gente tem, graças a Deus, e eu creio que a nossa igreja vai ser igreja de empresários, em nome de Jesus, né? Nós já temos bastante pessoas aqui que estão empreendendo, né? Em nome de Jesus, e eu creio, e é legal que são jovens, pessoas jovens,
né? Nós temos a Ana, nós temos o Breno, né, que são empreendedores, temos a Lívia, que é empreendedora, né? Nós temos várias pessoas que estão apontando, né, na sua carreira. Por quê? Porque Deus deu estratégia, Deus deu sabedoria. Que nem o Breno faz trança, né, Breno? Você faz as tranças, né? Cara, para fazer essas tranças aí é só pela misericórdia, meu irmão. Pela misericórdia, fazer aqueles negocinhos bem alinhadinho, bem puxadinho e tudo essas coisas aí. Pega eu para fazer um negócio desse, não faço, meu irmão. Então Deus primeiro deu a sabedoria para você, deu a estratégia para você poder ter o seu negócio e fazer com excelência para os seus clientes, amém? E tantos outros que tem aqui em nome de Jesus, e vai haver mais ainda, empresários que vai sair daqui. Então, honre ao Senhor, porque primeiro o Senhor te deu estratégia, força, sabedoria, saúde para poder trabalhar e tudo mais, para que você estivesse hoje aqui, e se você tivesse, para que você possa honrar o Senhor também, amém? Então, se você está aí com o seu envelope, se coloca de pé em nome de Jesus. Tem o Pix da igreja, tem o envelope aí na sua mão, tem o QR Code, tem várias formas de você poder entregar o seu dízimo ou as suas ofertas. Faça igual a Abraão, não compartilhe de negociações, seja fiel ao Senhor em tudo que o Senhor te deu primeiro, em nome de Jesus, e você vai ver a prosperidade do Senhor vindo sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Coloca esse envelope bem próximo do teu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu oro, Senhor, Pai, entregando, Senhor, os dízimos e as ofertas dos seus filhos, Pai. Senhor Deus, como eu falei, Senhor, aqui dentro, Pai, tem pessoas que são empreendedores, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha dar estratégia, sabedoria, venha abrir portas, Senhor. Venha, Senhor, em nome de Jesus, abrir oportunidades, Senhor, para essas pessoas, Pai, alavancar em suas carreiras, Pai. Pai Deus Todo-Poderoso, honra, Senhor, os seus filhos, assim como os seus filhos têm te honrado, Senhor, têm entregado, Senhor, em nome de Jesus, as suas ofertas, os seus dízimos, Pai, à tua casa, Senhor, para que nós possamos cumprir também, Pai, em nome de Jesus, com as nossas obrigações, Senhor, sobre esse terreno, sobre essa casa de oração. Pai Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, fazer com que não falte nem coisas pequenas, nem coisas grandes para os seus filhos, que haja multiplicação a 30, 60, 100 vezes mais, conforme a tua vontade, sobre a vida dos teus filhos, Pai, assim fazendo com que eles sejam honrados em todos os lugares, aonde eles entrarem, aonde eles colocarem a planta dos nossos pés, honra os teus filhos, Senhor, para que eles sejam reconhecidos e sejam conhecidos como filhos e filhas de Deus, do Deus Altíssimo, que entregou tudo em suas mãos. Assim nós oramos e agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Coloca o seu dízimo aí, vai passar recolhendo. Enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu nem fiz surpresa para mostrar quem vai pregar hoje, hein? Pensa se essa mulher não está bonita hoje, hein, meu?
Olha só. Hã? Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. A minha esposa amada, nossa pastora, vai ministrar os nossos corações hoje. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, entregando, Senhor, a Tua filha, que o Senhor separou para essa noite, Pai, trazer a Tua palavra poderosa aos nossos corações. Deus Pai Todo-Poderoso, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para receber a palavra, Senhor, que ela vai ministrar aos nossos corações, Pai. Senhor Deus, dê autoridade, intrepidez, Pai, para ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Use-a, Senhor, conforme a Tua vontade. Faça que ela seja, Senhor, a menor, Senhor, desse local, para que não haja resistência e nem influência do homem, Senhor, da mulher, Senhor, para o seu poderoso poder sobre a sua palavra, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos nos colocar como alvo da Tua palavra, Senhor. E esta noite, Senhor, use a Tua filha, Senhor, sem moderação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Então, também quero falar em Gênesis. Oh, glória. Gênesis 27. Glória a Deus. Eu vou ler, depois que você estiver sentadinho, eu quero falar um pouco. Eita glória. É que eu ia já começar a falar, mas você fala, nossa, essa pastora fala e eu aqui de pé. A partir do versos 30. Amém? Quem na medida que vocês for achando, vai dizendo amém aí. Glória a Deus. 27, 30. Tem alguém aí que não achou ainda? Então, todos acharam, né? Diz assim: quando Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, e este mal tinha saído da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou para o seu pai. E lhe disse: levanta-se, meu pai, e coma da caça que o seu filho da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Aí ele respondeu: sou o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo. Antes que você chegasse, abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes que ele me enganou, tirou o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí o Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse: meu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá na sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Somente até aqui. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Venha me conduzir, coloque os teus anjos, Senhor, intercedendo por mim. E que o Senhor venha falar conosco conforme a sua vontade. Assim eu quero te louvar, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Gente, esses dias eu estava conversando
com o pastor Érico, acho que eu estava até aqui na igreja, se eu não me engano. Não lembro. Enfim, eu falei assim para o Érico, falei assim, a próxima ministração que o senhor me der, eu vou falar sobre algumas situações que as pessoas estão trocando Deus, Jesus, por um prato de lentilha. Aí eu falei assim ainda, falei, nossa, não me recordo onde que está na Bíblia, né? Mas eu vou descobrir onde estava, eu vou estudar e vou procurar. Aí li lá sobre a troca, né? Pelo prato de lentilha e tudo, mas o Senhor me levou mais adiante. E aí eu fiquei questionando ao Senhor. E aí Deus é tão maravilhoso e lindo que Ele vai se confirmando, né? No decorrer do culto, Deus vai confirmando no decorrer do dia, no decorrer de tudo. E Deus tem esses dias me despertado de madrugada para orar. E aí, gente, como era antigamente, antigamente eu orava de madrugada, aí eu criei o hábito, tudo, e foi ficando leve o negócio. Depois de um tempo, meu Deus, que luta orar na madrugada. Aí eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso, porque se eu quero mais de Ti, eu tenho que buscar. Quem vai buscar por mim, se não sou eu? Aí eu comecei a pedir para Deus, e você acredita que o Senhor tem me despertado nas madrugadas? Eu fico, às vezes, 1 hora orando, eu não sinto cansaço, não sinto peso, não sinto sono, porque antigamente orava 5 minutos, dormia, às vezes, orando. E o mais engraçado, quando a dona Ivani estava dando testemunho também, e depois a Dai falou, essa semana eu tive um sonho, eu sonhei com um rim. E eu orei, né? Eu falei, Senhor, não entendo esse sonho, mas toma nas tuas mãos, não sei qual a situação. E aí aí ela falou sobre o rim, eu falei, Senhor, será que era disso que Deus tinha me dado algum sonho referente, né? Não importa se era ou não, mas eu orei em prol desse sonho, porque eu não sabia discernir qual era o motivo do sonho. Até falei, nossa, que sonho estranho. Mas, enfim, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E a dona Ivani deu um testemunho muito forte também, que é sobre a preguiça, né, do ser humano, principalmente dos crentes. Preguiça de orar, preguiça de ir para a igreja, preguiça de tudo. Ai, preguiça, hoje não vou porque eu trabalhei. Deus tira o trabalho, aí não vou porque não tem trabalho. Então, para tudo a gente arruma desculpa. Então, eu vou orar na madrugada também, irmã Ivani, em cima disso, porque Deus é bom, né? Deus é maravilhoso e Ele precisa tirar essa preguiça dentro de nós, que a gente acha culpado, a gente acha desculpa, a gente acha tudo, nunca o problema é nosso, mas a gente precisa olhar para nós. Agora, voltando aqui para a palavra, eu estudando desde o 25 até aqui, o Senhor falou muito comigo, Ele me mostrou as partes boas e as partes ruins também, tanto de Jacó quanto de Esaú. E eu fiquei, maravilhada com o poder de Deus. Porque às vezes, até esses dias também, uma pessoa me pediu uma oração e pediu, né, para que eu aconselhasse e orasse em prol de uma situação. Falei, amém, tal, aconselhei, apresentei, orei. E depois, o Senhor ministrava ao meu coração de que aquilo não era de Deus. E aí, né, como diz o ditado, né, quem não escuta conselho, escuta coitado. E aí, o Senhor ministrava ao meu coração. Só que eu não posso decidir pelo irmão. Eu posso aconselhar, por exemplo, a Dai como pastora, mas eu não posso decidir por ela. A decisão tem que ser dela. Não posso. E aí, o Senhor ministrava ao meu coração e eu fui orando e falando, Deus, toma nas tuas mãos, tira as escamas, faça com que a pessoa enxergue. E comecei a pedir. E aí pedi misericórdia, porque às vezes a gente está tão cansado, tão desesperado, que a gente aceita qualquer coisa, né? E aí foi aonde o Senhor me deu essa passagem da troca por um prato de lentilha. Porque muitas das vezes nós somos assim. O Esaú, ele estava exausto, cansado e com fome, mas é uma coisa momentânea, porque ele ia comer, passasse mais um tempo, ele já ia estar com fome novamente. Mas o bem precioso dele, que era a bênção, que era a primogenitura dele, ele não ia perder, porque já era naquela época era muito sagrado isso. Era a autoridade maior, o primogênito. Era algo assim, não precisava nem de papel, né? Só o pai abençoava, ungia ali, ele direcionava e conduzia o povo, e assim por diante.
E aí ele trocou o que ele tinha de mais precioso por um prato de lentilha. E aí nas igrejas eu vejo pessoas trocando o seu chamado por um prato de lentilha. O seu chamado, o seu ministério, não importa. Porque não importa se eu sou uma intercessora, se eu sou um pastor. A importância diante de Deus é a mesma. Porque todos nós somos importantes no reino de Deus. Por isso que Ele nos capacitou, nos chamou e nos escolheu. Então, Ele nos deu o chamado. Vamos usar o nosso chamado como se fosse a nossa primogenitura. E aí, o que a gente faz? Por um momento de desespero, e quando louvou hoje o Deus provedor, o Jeová Jireh, eu me emocionei. Porque eu falei, obrigada, Deus, porque o Senhor tem tratado e falado comigo. E Deus tem confirmado, através também desse louvor, a palavra que o Senhor tinha ministrado ao meu coração. Não adianta eu estar desesperado ou desesperada, de repente, por um emprego, almejando algo dessa terra que é passageiro. De repente, eu vou trocar o meu tempo de estar na presença de Deus para estar fazendo algo que Ele pode prover. Ele é o dono do ouro e da prata e o Deus da provisão. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, não é isso. Mas é escolhas. Eu posso arrumar um emprego bom, que me pague bem, que eu fique, sei lá, no nível melhor financeiro, mas se eu não tiver a presença, de nada adianta. De nada adianta. Então, eu tenho que fazer escolhas. E a Fernanda já deu esse testemunho aqui, que ela arrumou um emprego, mas que o emprego não batia com o horário dos cultos, ela escolheu o outro emprego que pagava muito menos, mas foi uma escolha. Então, às vezes, a gente toma decisões precipitadas por conta do nosso medo, da nossa preocupação terrena, e é passageiro. Porque, às vezes, a gente quer muito um algo, mas aquele algo a gente não vai. A palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas eu acrescentarei. Então, às vezes, a gente está correndo contra um tempo, buscando, procurando, querendo mais e mais e mais. O tempo passa, a gente não aproveita os nossos filhos. Eu falo por mim, eu trabalhei muito. Não aproveitei as minhas filhas quando pequena. E hoje eu me arrependo. Se eu pudesse voltar ao tempo, imagina. Trabalharia menos porque vivi mal do mesmo jeito e não aproveitei o melhor que Deus tinha me entregado. Então, hoje eu penso 1000 vezes, isso aqui vai... Por quê? Porque eu tenho prioridades hoje. Prioridades é estar com a minha família, é estar cuidando do ministério, do meu chamado, cuidando de mim. Então, hoje eu tenho escolhas e eu amadureci para entender isso. Mas enquanto eu não conhecia, eu não sabia, eu quebrei muito a minha cara. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas correndo, filhos crescendo, vida passando, chegou a velhice e de nada se aproveitou. E talvez não teve tempo nem para estar com Jesus, nem para poder cultuar o Senhor, nem para poder viver dessa alegria que nós estamos vivendo. E aí, quando Esaú ele fez essa troca, porque como eu disse, tudo é passageiro. A fome dele era passageira. Ele poderia ter aguentado mais um pouquinho, ter preparado um almoço ali saboroso, como de costume, que ele fazia para o pai dele, e ele ter saciado a sua fome. Mas não, ele chegou, fez a troca, que o irmão dele já estava agindo ali de má fé, já usando a fraqueza dele, porque o inimigo faz isso. Ele usa da nossa fraqueza, e a gente acha que é Deus fazendo na nossa vida. A gente fala, nossa, isso é de Deus, mas não é. O inimigo, ele sabe qual é a nossa necessidade, ele investe em cima. Ele fala, a fraqueza dela é aquela, peraí que eu vou investir ali. E aí ele investe em nós com força. E aí a gente, se não estiver atento, a gente perde a preciosidade que Deus nos entregou, o nosso chamado, o nosso dom, aquilo que nós temos de melhor para entregar para o nosso Deus. E a gente vai pagar um preço altíssimo por desobediência. Porque aí a palavra diz aqui mais adiante, que quando Isaac ficou velho, Jacó, ele se passou por Esaú e enganou o seu próprio pai. Então tudo já começou no engano. Percebe que a mãe dele, Rebeca, não podia ter filhos,
Depois, quando ela conseguiu gerar, veio gêmeos. E quando Esaú nasceu, ele já nasceu grudado no calcanhar do irmão. Então, assim, Esaú ele já nasceu com essa essência dele, de querer passar por cima de tudo, de todos, a qualquer custo. Aí ele foi lá, usou da fraqueza, porque a palavra fala que o pai gostava mais de Esaú e a mãe mais de Jacó. E a mãe, por sinal, também enganou o seu filho, o seu esposo, para agradar o seu outro filho. Então, foi meio que uma maldição ali, envolvendo engano, espírito do engano. E quantos de nós estamos sendo enganados, né? Porque a gente não consegue enxergar. Então, a minha oração tem sido essa para Deus. Deus, abre a minha visão, amplia a minha visão, não deixa eu cair e ser enganada pelas minhas necessidades, pelas minhas vontades. Me mostra onde eu posso ir. Eu tenho orado. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, porque eu estava precisando de tomar uma decisão, e eu orei muito, eu busquei, e Deus me confirmava, e o meu querer era um, e o de Deus era outro. E eu relutando, né? Não, mas eu vou fazer assim, assado. E Deus falava, não, é assim, assim. E eu tive que escolher. Aí eu até conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, se eu escolher assim, assim, assado, eu vou estar desobedecendo a Deus, eu não sei qual é a consequência. Mas se eu decidir obedecer, Deus garante, porque se Ele está me ordenando, eu tenho que fazer. Então, a gente tem que aprender a ser obediente, porque aqui diz que quando Esaú soube que o irmão tinha enganado ele e o seu pai, ele chorou. Ele chorou, imagina a dor dele. Porque talvez ali quando ele estava faminto, que ele se vendeu por um prato de lentilha, talvez ele não imaginava que o irmão dele iria tão além. Mas Jacó era ousado, tem até a parte que fala, né, que ele lutou com o anjo, ele falou, olha, você não vai, enquanto você não me abençoar, você não sai daqui. Então ele não media esforços para conquistar aquilo que ele queria. E aí, o pai dele abençoou, aí quando o filho falou, mas você não tem uma bênção para mim? Não, você já perdeu, e Deus é assim com a gente. Deus é assim, ó, eu te entreguei seu dom, seu chamado, as bênçãos. Se você perder, filho, já não é comigo, foi escolha. Foi escolha. Porque às vezes a gente está na situação, a gente não enxerga, a gente fala assim, eu vou sair fora desse casamento, eu vou chutar o balde, eu vou largar tudo. Mas aí Deus fala, se perder a bênção, depois, né, não vem reclamar das consequências. Porque às vezes a gente pensa, tá horrível, tá ruim, mas pode ficar pior, meu irmão. Pode ficar pior, porque às vezes aquilo que é bênção, porque a gente acha que é ruim naquele momento, a gente não sabe o que pode ficar pior, que às vezes nos afasta da presença de Deus. Às vezes a dor vai ser tanta que a gente não vai suportar, a gente vai chorar e vai virar o quê? Servo do engano. Porque diz a palavra que ele teve que se sujeitar e servir seu irmão. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade dele. A oportunidade dele passou. Passou por culpa de quem? Dele mesmo. E só que Deus é tão lindo e maravilhoso que nada fica, né, impune. Aí diz que, a palavra diz aqui mais adiante, depois vocês dão uma lida, todos já conhecem, eu acredito. Mas diz que aí diz que o Isaac morreu, o irmão dele falou, olha, agora, passando o luto do meu pai, eu vou lá e, acabo com ele. Aí a mãe, né, a protetora do filhinho querido, correu lá. Meu filho, vai para tal lugar, tem o nome do lugar aqui, é que agora eu não lembro. Vai lá para tal lugar que seu irmão quer te matar. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, conheceu a esposa dele, qual ele se apaixonou, a Raquel. E aí ele ficou apaixonadíssimo. Aí quem foi enganado? Foi ele. Por quê? Deus justificou, falou, enganou, agora será enganado. Aí, o pai aqui, acho que é Lobão, né, o nome do cara? Labão, Lobão, Então, esse Labão aí, gente, enganou ele, passou a perna nele. Disse pra ele que ele, né, prometeu tudo para ele casar com a filha, não, só que ele casou com a filha errada. E aí eu achei legal, porque eu falei assim, olha, que delícia, né? Enganou o pai, enganou o irmão e foi enganado. Foi enganado. Depois ele conquistou, óbvio, né? Lá na frente, tal. Mas ele teve que pagar um preço. Ele não passou impune. Então, assim, é consequência. O que eu vou plantar, eu vou colher.
Não adianta eu enganar a dona Ivani falando, ai, dona Ivani, né? Eu sou a perfeita. E amanhã, até o pastor postou um vídeo hoje, achei muito interessante, eu vi só agora, na hora que eu estava na igreja, que um pastor estava lá esperando para se embarcar no aeroporto, não sei o quê, e ele mesmo, Deus falando com ele se corrigindo. E eu falei, é a gente. Porque às vezes a gente está aqui na igreja, a gente é o mais crente e maravilhoso possível. Mas e lá fora? Quem tem sido nós? Eu tenho pedido para Deus isso, eu tenho pedido para Deus mansidão. Pai, eu quero falar tão manso para vocês até dormir na minha pregação. Eu vou dizer, está dormindo, mas é a glória de Deus que na minha vida. Eu quero falar bonitinho assim, sabe? Porque eu tenho buscado esse domínio. Não é fácil não, gente. Não é fácil a gente ser crente na igreja, não é fácil ser crente, piorou lá fora. Porque a nossa carne grita, o nosso gigante que está aqui dentro fala, peraí que eu vou matar. Ressuscita o Adão, gente. Não é fácil não ser crente, mas nós temos que lembrar em todo tempo. Porque as pessoas estão nos vendo, igual esse pastor falou. Quem estava atendendo ele, quem estava na fila, eram ovelhas dele. Então, você imagina, eu estou lá surtada no mercado, na fila, eu olho para trás, meu membro, ai, mas você é tão mansinha na igreja. Já pensou, dona Ivani, eu estou lá fazendo um barraco, dona Ivani atrás de mim. Eita, é a pastora? Então, assim, é isso, é disso, é sobre isso. Porque uma vez que eu escolhi servir a Deus, eu tenho que todos os dias buscar a minha melhoria. Eu não posso estar ali amarrado no meu passado, no meu velho homem, eu não posso. Não estou dizendo que a gente é santo, porque quando nós for, nós vamos direitinho. Mas nós temos que ser ousado no ponto bom, né? Igual Jacó, de querer buscar a nossa bênção e lutar por ela e não desistir. Porque, assim, né? Tem, como eu disse, o lado bom e o lado ruim. Mas sem ter que pisar ou enganar o outro, porque a consequência vem. E aí Esaú teve que passar por isso, de se servir seu irmão por conta que ele trocou o seu chamado por tão pouco. Que algo que daqui 2 horas ele estaria de novo, que era fome. Que era tão mais fácil ele ter esperado um pouquinho, né? E a gente age dessa maneira às vezes. A gente age dessa maneira às vezes. Às vezes Deus nos escolhe, nos chama, nos capacita, mas a gente fica lá na preguiça. Deus, hoje eu não vou orar não, porque está frio. Não, eu não vou orar hoje, porque daqui a pouco eu tenho que acordar. Eu falo por mim, tá, gente? Que quantas vezes assim que eu me converti, eu orava. Nossa, como eu orava. Aí depois as coisas vão acontecendo, né? Você vai... Aí você não vai entendendo por quê. Você não buscou, você achou que o negócio era só orar. E não é, tem coisa muito além do espiritual. E aí acho que eu era alfinetada, levava os dardos e eu não sabia, não tinha conhecimento. Aí eu perecia pela minha falta de conhecimento. E aí eu ficava lá cansada. Aí chegou um tempo da minha vida que eu comecei a usar desculpa. Não vou orar porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo. Eu vou orar, lavando louça, correndo para lá e para cá, mas Deus, Ele quer um tempinho só para Ele. E esse tempinho é a gente que faz. Não importa se é de madrugada, é no seu tempo livre. Ele não quer que a gente ore e pensando em outras coisas. Automaticamente, se eu estou lavando uma louça, não estou dizendo, eu faço muito isso. Eu faço as minhas coisas adorando, orando, tal, e não tem problema. Mas tem momentos que se faz necessário a gente parar, porque o nosso pensamento não pode estar ligado em outra coisa. A gente tem que estar ali concentrado, falando com Deus, para a gente conseguir entender o que Ele quer de nós, conseguir ouvir a voz dEle. E aí a gente precisa, às vezes, disso. E aí eu fico vendo situações acontecendo, pessoas desesperadas, querendo isso, querendo aquilo. E aí coisas acontecendo na minha vida também, e eu assim, meu Deus, o que eu faço? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O que a gente faz? Só que assim, se eu não tivesse Deus na minha vida e uma direção, eu sairia dando cabeçada, e tá tudo certo. Mas não, quando você tem uma direção do Espírito Santo, você toma decisões confiando. Não vendi nada. Vendi uma cesta para a Ana. Tipo assim, tá bom, Deus é o Deus provedor, Ele vai prover. Amanhã, não sei o quê. A gente, né, igual o Érico falou, a maioria são os mini empresários. Então, assim, não é todo dia que o salão vai estar cheio,
Não é todo dia que a gente vai ter. E a gente tem que ter o quê? A postura de confiar, de que Deus vai prover. Porque se a gente está direcionado por Ele, Deus usa qualquer pessoa. Sabe, às vezes eu fico assim, ai Deus, eu queria tanto fazer tal coisa, eu não tenho dinheiro. E Deus vai lá e fala assim, usa alguém para presentear. Então Deus é lindo. Eu estou aí num desafio, a Dai sabe que ela está lá no grupo. Estou lá no desafio e eu já falei, Deus, eu quero esse tratamento aí do meu cabelo, vai me abençoar ou não? Se Ele desejar e achar que eu mereço e que está tudo bem, porque eu não posso ser egoísta, às vezes tem alguém que precisa mais que eu. De repente outra pessoa vai ganhar porque com menos condições do que a minha. Talvez eu me coloque assim, Deus, eu queria tanto esse tratamento aí, essa hidratação, não sei o que eu vou ganhar lá. Mas, por exemplo, se não for eu, tá tudo bem também. Vou ficar muito feliz por quem ganhou. Por quê? Porque talvez aquela pessoa precisava mais do que eu. Talvez aquela pessoa nunca passou por isso. Né? Então, assim, é a gente ser grato no muito e entender os planos de Deus. Se não deu certo hoje, está tudo bem. Alguma coisa o Senhor tem nisso. Não preciso enganar ninguém para sair à frente. E dentro das igrejas também tem isso. Pessoas que enganam pessoas porque desejam um cargo maior, um cargo melhor. Aí conquista o cargo, ó, acabou. Né? Ai, eu limpo a igreja, que é uma beleza. Tira até as traças do teto. Mas eu consegui o cargo que eu queria, eu nunca mais limpei a igreja. E assim, eu não estou falando para nós aqui, né? Hoje, infelizmente, não tem live, né? Que pena. Mas, enfim, o Senhor, Ele está falando isso para nós se despertar. Se despertar do tipo assim, que eu não preciso enganar o outro para conseguir o que eu quero, porque eu já tenho quem me dá tudo. Se eu confiar, eu pedir, eu entregar, Ele vai enviar. Ele vai prover de onde você não imagina. E é nos mínimos detalhes, não adianta. É desde você passar vontade de comer uma coisinha, a ganhar um dia de beleza. Deus, Ele faz isso. Desde você não ter R$1 para comprar pão e o Senhor te entregar um banquete. Deus, Ele é assim. Desde você falar assim, olha, eu estou desenganado pelo médico, e Deus falar assim, não. A partir de hoje você vai voltar lá e Deus vai falar assim, não, você não tem nada. Mas como assim? Esse exame deu, esse não deu, errou. Deus apagou, Deus curou. Deus é Deus para isso, minha gente. Então a gente não deve se desesperar quando a gente estiver passando por uma situação. É fácil? Claro que não. Ver eu bonitinho falando assim, parece que é facinho, né? Não é. Eu vivo isso. O pastor vive isso, a presbítera vive isso. Você quer ver o negócio estreitar? Perde alguma unção. Nós estamos vivendo cada vez isso. Porque quando está perto da gente alcançar um nível maior com Deus, porque quanto mais você ora, a prova aumenta. Então, às vezes a gente fala assim, ó, eu não tenho um cargo eclesiástico, uma unção tal, mas você ora. Então, na medida que você ora, você acessa um nível maior espiritual. Que não tem nada a ver com os homens aqui, não tem nada a ver, é uma unção e uma bênção tal que não é de nós, é de Deus. Então, na medida que eu busco, eu cresço. Mas os problemas, eles crescem juntos. E aí, quando a gente fala assim, olha, irmão, você vai ser ungido, Deus vai te honrar, não sei o quê. Aí vem os problemas. Aí vem aquele monte de coisa. A nossa cabeça vira de ponta para baixo. E aí a gente fala, meu Deus, eu desisto, ou o que é que nós faz? Aí Deus fala, não, só confia. Só confia, porque se Ele prometeu, Ele garante. Se Ele prometeu, Ele garante. Quantas vezes o Senhor, Ele falava para a gente, para mim e para o pastor Érico, né? Quantas vezes o Senhor ministrava, usava as pessoas, usava a palavra, usava isso, usava aquilo. Atitudes, usava... Porque se a gente está alinhado espiritualmente, está na fiação, qualquer coisinha que acontecer é motivo da gente entender que é Deus. Né? Passou um cachorrinho ali, parou ali, nós falamos, ixi, alguma coisa, deixa eu ver o que Deus quer falar. Então é assim, Deus, qualquer situação é motivo da gente confiar e saber que é Deus falando com a gente. Aí quantas vezes a gente falava, vamos abrir a igreja, vamos achar um lugar para alugar, e Deus falava não. E a gente recuava. Aí foram assim 6 anos.
E os membros crescendo, as lives aumentando, e as pessoas, e a gente, nós precisamos ter um lugar para esse povo. E Deus falava, não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. E a gente foi lá, deu cabeçada ali, deu cabeçada acolá, e Deus mostrando, não se preocupa com as cabeçadas não, que eu estou te ensinando. E aí, quando chegou o tempo, o Senhor disse sim, e Ele falou que Ele garante. E Ele está garantindo tudo que Ele prometeu no nosso ministério. Tem levantado pessoas, tem levantado coisas, situações contrárias. Mas Deus está lá, ó, guardando, zelando por nós. E ainda, é o que o pastor Eric sempre fala, e ainda que sobre só ele aqui no altar, falando do amor de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir, porque é promessa dele. Nós não estamos, como é que fala, num nível espiritual de que a gente não está mais preocupado com quantidade, assim com qualidade. Porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo tão difícil que tem pessoas se trocando por um prato de lentilha facinho. Facinho, facinho, facinho. Ai, tá aqui, tal. Que bênção, mas aí a minha necessidade bateu na porta. Me vendi por pouco, por tão pouco. Então, nós temos esse propósito em nosso coração. A gente não vai se corromper e não vamos nos vender por qualquer coisa. Nós já negociamos com o nosso Deus. Ele já pagou um alto preço por nós. E a gente não negocia a nossa fé, o nosso chamado. Por isso que eu temo muito e antes de eu tomar qualquer decisão, eu falo, surto, pulo, mas aí... Todo mundo, né, gente? Porque a gente é ser humano. A gente vai falar, olha, dessa vez eu vou matar. Deus fala, vai nada. Espera aí que eu vou matar você primeiro, vou matar o seu eu, vou jogar você aqui no lugar de humilhação. Aí ele nos quebra todinho e fala, agora sim, você está no nível que eu te quero. Aí começa a construir de novo. E aí ele pega a gente, cala a nossa boca, né? Porque ele é especialista nisso. E não é mas eu tenho que cumprir minha palavra. Não, você não tem que cumprir nada, você tem que cumprir a vontade de Deus. Né? Porque na hora a gente fala o que quer. A gente chega e fala assim, Olívia, vai ser assim, sim, tá bom, a minha última palavra. Mas não é a última palavra de Deus. Não é a nossa. Porque a obra do Senhor é completa. Nós temos que viver a totalidade de Deus. É promessa sobre nós. Então, que nós possamos nos atentar com qualquer oferta, com qualquer proposta, com tudo que a gente receber. A gente tem que vigiar e estar em todo o tempo, porque a palavra fala, orar e vigiar. Se a gente orar e não vigiar, de nada adianta. E não se preocupar com tudo aquilo que eu tenho um sonho, um projeto, não sei o que. Não. Pede para o Senhor, que se for da vontade dele, ele vai dar direção para você correr atrás. Vai tirar a preguiça, né, dona Ivane? A gente correr atrás e vai conquistar. Mas desde que você esteja dentro da obediência. Porque as consequências são altas e a gente não acha assim, não, mas eu vou vencer essa consequência. Deus sabe de nós. Por que algumas bênçãos em nossas vidas estão retidas? Porque assim que o Senhor entrega, se a gente não tiver na fiação, a gente abandona Ele. Eu vou dar um carro. Ninguém quer mais Jesus, só quer saber do carro. Não, feriado prolongado, agora eu tenho carro. Não vou para a igreja nada, vou para a praia, vou para o cinema, vou não sei para onde. Por quê? Porque é trocas momentâneas. E algo que a gente não negocia com Deus, é a nossa salvação, com esse mundo, é o que nós temos de mais precioso, que é isso que Deus derramou sobre nós. Que Ele pagou um alto preço por nós, e a gente precisa valorizar e honrar tudo isso que Ele tem feito por nós. Amém? Então, que a gente fique atento. Eu já gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Que a gente aprenda. Não é fácil, tá? Como eu disse, parece ser tão lindinho falar, né? É bonitinho falar. Viver é difícil, porque você tem que escolher. E fazer escolhas não é fácil. Porque a gente quer muito, muito, muito algo. E Deus fala assim, não. Eu tenho planos maiores, mas a gente não quer, porque a gente está vendo, quer aquilo que a gente está vendo, a gente não quer aquilo que a gente não vê, né?
E as coisas, tanto mal quanto ruim, tem as visíveis e as invisíveis. Então, toda vez que a gente orar, a gente tem que declarar isso. Porque quando eu oro repreendendo algo sobre a vida da nossa família, da nossa igreja, na minha vida, eu falo, Deus, o visível e o invisível. Porque é fácil saber onde está doendo e eu falar, ora por essa dor. Mas e o que está acontecendo no mundo espiritual que eu não enxergo? Eu não enxergo. Então eu oro em cima disso. E na vida, nas bênçãos é a mesma coisa. Deus, eu desejo muito ter uma casa, Deus. Mas assim, eu quero sair do aluguel. Mas será que se eu sair do aluguel eu não vou trocar o Senhor? Todo final de semana churrascada lá em casa, não lembro mais nem que existe igreja. Então Deus, é o tempo do Senhor me entregar essa casa? É o tempo do Senhor me entregar esse carro? É o tempo do Senhor me entregar esse trabalho? É o tempo do Senhor me entregar esse cargo? Muitas coisas a gente precisa pedir essa direção para Deus. Por quê? Porque o amanhã Ele enxerga, nós não. Porque às vezes eu falo, não, olha, se eu ter esse carro, meu Deus, eu vou levar todo mundo em casa, eu vou fazer acontecer, tal. Aí tem o carro, nem lembra que o pobrezinho do irmão anda a pé. Então, assim, é a gente praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nem tinha carro, gente, andava não sei quantos dias, passava pelos desertos, pelos lugares lá, andava. Imagina o tanto que ele andava, né? Hoje que existe saltinho assim, não dá nem para andar até em casa. Naquela época tinha que ser aqueles chinelinhos de Jesus mesmo, porque o tanto que aquele povo andava e nem reclamava, né? A não ser o povo lá do Egito lá que reclamava que só. Mas Jesus, quem escolheu andar com Jesus, literalmente renunciou tudo, renunciou os prazeres, as vontades, suas próprias vontades, para viver algo mais além. E para a gente viver algo mais além com Cristo, a gente precisa renunciar todos os dias. A ignorância, eu falo por mim, gente, como eu sou ignorante. A ignorância, a arrogância, a soberba, sabe, a falta de amor próprio, de amor ao próximo. Tudo isso a gente precisa. Porque às vezes a gente fala de qualquer jeito com o outro, a gente não sabe nem como que o outro tá. E aí a gente fala de qualquer jeito e a gente está enfriando uma faca, assim, de uma espada, né, de 2 gumes, arrancando o coração do pobre para fora. Por quê? Porque a gente está falando coisas que nem tinha necessidade. Então é se alinhar com Cristo. Deus, como que eu posso ser melhor sem ter que pisar no outro? Como que eu faço? Tudo isso, gente, é coisas que nós todos vivemos. Porque no nosso momento de ira, a gente faz coisas que até... Nossa, Deus não, porque Deus sabe. Eu ia falar até Deus duvida, mas até o diabo duvida. Por quê? Porque as nossas ações vêm pelas nossas emoções. Então, a gente tem que pedir para Deus. Deus, alinha as minhas emoções para que eu não tome uma decisão fora da sua vontade. Amém? Vamos louvar o Senhor? Enquanto eles vão louvando, vai meditando. Sabe, pede para Deus ampliar a sua visão, abrir a sua mente, ensinar como nós podemos ser melhor para a gente valorizar o nosso chamado, a bênção que Ele derramou sobre nós, aquilo que só Ele pode nos dar e a gente não quer trocar por outras coisas que não condiz à vontade dEle. Vai falando com o Pai enquanto a gente adora. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho
né? Se a gente prestou atenção nesse louvor, já diz tudo. Se a tua graça me basta, se a tua presença me basta, eu não preciso de mais nada. Porque sem Deus, sem a vontade dele, eu não sou nada, eu não consigo. Não somos nada, somos totalmente dependentes de Deus para respirar, para acordar com saúde, para trabalhar. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu fico vendo pessoas que têm muito dinheiro e uma briga infinita, pensando, mas como vai ser? Por quê? Porque está com uma doença muito grave e o dinheiro não paga. E já estão pensando como que vai ser depois que morrer, quem vai ficar com isso, com aquilo. Pobres de espírito, infelizmente. Muita riqueza, mas pobre de Deus. Porque a riqueza maior nós temos, que é a presença de Deus. É o Deus provedor que na hora que a gente bate o nosso joelho no chão, porque talvez a gente não tenha condição de tal coisa ou daquele sonho, e Ele chega e abre as janelas do céu. Não é defeito, não é pecado nenhum nós termos o melhor, porque Ele nos prometeu o melhor dessa terra. O que é pecado, o que é defeito é a gente trocar Ele por coisas que nós temos, que Ele prometeu, e a gente trocou Ele pelas coisas. Isso sim é o que Ele não quer. As bênçãos dele estão aí para nós, para a gente comer bem, para a gente se vestir bem, para a gente ter um carro maravilhoso, para a gente ter uma casa maravilhosa. Mas não perder o mais importante, que é a presença de Deus. Nós podemos sim prosperar e muito, é a vontade dele sobre nós, é a promessa dele sobre nós. Mas com consciência de que eu não posso esquecer de onde eu saí, de onde Ele me tirou. Quem é que garante, quem é que sustenta? Porque se de nada adianta, se amanhã eu não posso respirar, eu não posso sair da cama, eu não posso cultuar, eu não posso trabalhar, de nada adianta. Só Ele tem o domínio e o controle de nossas vidas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. É uma incerteza, a gente vive na incerteza. E tem pessoas focadas em colecionar tesouros, em ajuntar coisas que nem sabe se vai ter o amanhã para desfrutar de tudo isso. E assim, né? Eu sou a primogênita, né, gente? E os irmãos primogênitos estão tudo mandão. Ah, tá vendo como é bíblico mesmo? Porque os mais velhos tinham autoridade, né? E aí ele trocou essa autoridade com seu irmão mais novo. E aí ele não precisava passar pelaquela humilhação de ter que servir o seu irmão e dançar conforme a música, como diz. Ele poderia ter escolhido ser o quê? Melhor. Eu sou o mais velho, eu tenho autoridade, eu vou transbordar na vida do meu irmão. Eu vou transbordar, eu vou passar o meu conhecimento para ele, para deixar o meu legado. Não é o que eu e você tem feito com os dons que Deus derramou sobre nós? Será que a gente tem ficado egoísta, mesquinho, querendo só pro nosso bem, só para nós, e esquecemos de transbordar sobre a vida do irmão, de abençoar o nosso irmão com o nosso conhecimento? Olha, eu fiz isso e deu certo, você também vai dar certo. Eu oro assim, deu certo, você ora também que Deus vai te usar. Olha, eu aprendi assim, eu compartilho com você que talvez seja bom para você. Deus nos ensina e nos capacita, não é pra gente ficar, ai, que eu sei, nossa, coitado do outro. Não. Deus, Ele quer que a gente transborde na vida do outro. Se eu tenho muito, eu quero compartilhar com quem eu não tenho, com aquele que não tem. É isso que Deus quer de nós. Ele vai nos entregar muito, mas não é pra gente ficar ali guardando pra amanhã, não. É pra transbordar na vida do outro, de quem não tem. E isso é falando no geral, espiritualmente falando ou financeiramente falando. Deus é o dono de tudo isso. E Ele nos escolheu para vencer. Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso, aleluia. Santo. Tua presença
que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glórias a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus, amém? Se assenta um pouquinho, pode se assentar um pouquinho, rapidinho. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Palavra que vai ensinando os caminhos, né? Vai mostrando os caminhos das pedras, aonde você pode pisar, aonde não pode pisar. Eu gosto muito dessas palavras, amém. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero passar alguns recados já para a gente finalizar já em nome de Jesus. Vamos ter o seminário aqui de cura e libertação, que vai ser aqui na igreja nos dias 27 e 28 de junho. Então ainda dá tempo, em nome de Jesus. Nós estamos, vai ser o Ministério Chamar que vai vir ministrar aqui essa cura e libertação. O Ministério Chamar é um ministério focado em cura e libertação de líderes. Eles tratam de líderes, pastores, de líderes, enfim. Mas como nós temos um contato com a profeta Silvia, que já ministrou aqui já em nossa igreja, nós pedimos para ela e ela abriu a exceção e vai fazer esse seminário de cura e libertação aqui. Vai ser um foco em DNA. O que isso aqui é? Cirúrgico, então. Cura e libertação cirúrgica. Ela vai pegar realmente os detalhes ali. Vai ser num sábado e num domingo. No sábado o dia todo, vai começar às 8 horas da manhã, vai até às 22 horas, né? E no domingo vai começar, acho que se eu não me engano, às 9, né? E vai ter, eu acho que vai até 2 horas da tarde. Depois vai ser os procedimentos para quem vai fazer a parte de cura e libertação. Tem um custo, né? Em nome de Jesus, porque vai vir uma equipe para vir ministrar aqui. Então a igreja vai ter que fornecer algumas coisas para essas pessoas, como almoço e todas essas coisas. Então tem um custo de R$100. Tem uma apostila que também nós vamos estar disponibilizando para vocês, né? Então vai ter um custo de R$100 para que a gente consiga, né, arcar com algumas despesas desses 2 dias. Amém? Então se prepara, porque é importantíssimo para a sua vida espiritual o seminário de cura e libertação com foco em DNA. Amém? Dia 17, dia 16 e 17, né? Dia 17, a igreja do pastor Raelso, que alguns já conhecem, que já ministrou aqui também, que fica aqui no Grimaldi, vai estar fazendo aniversário, né? Então eles vão fazer 2 dias de culto lá, focado no aniversário. E no domingo, no dia 17, domingo, eu vou ministrar lá às 8 horas da manhã. Amém? Então eu convido a igreja para estar lá conosco. Quem quiser ir estar lá conosco, as meninas das danças vão se apresentar lá em nome de Jesus, né?
Então, dia 17, às 8 horas da manhã, mas isso aí eu só estou passando, porque para a gente ir colocando na nossa agendinha. Dia 17, já daqui 2 semanas, né? Ai, pois é. Então, esteja conosco, né? Vamos caminhar junto, vamos andar junto. É um domingo de manhã. Dia 23 tem culto de varões, né? Na igreja do pastor Lúcio, também, que vocês conhecem, na Assembleia do Jardim Imperador, né? Em nome de Jesus. Só que aí à noite, eu acho que é 7 horas, 7h30, né? Em nome de Jesus, nós vamos lá também. Nesse eu não vou ministrar, nós só vamos estar lá como igreja congregando junto com eles. Amém? Tem mais recado? Não, né? Não tem mais recado, então é isso. Tem, irmã? Recado? Tem não? A irmã dos recados está aqui. Ó. Então, se coloca de pé em nome de Jesus. Domingo agora? Ah, não, vamos não. Deixa o povo... não vamos fazer não. Deixa o povo curtir as mames aí. Curtir as mames, né? É isso aí. Então, é isso aí. Tem todos os recados aí. Lá nos grupos tá todas as informações. Se você quiser mais informações com detalhe, procura aí quem você quiser aí, que a gente vai se falando. Amém? Glórias a Deus. Levanta suas mãos a título de recebimento, em nome de Jesus. Que o Senhor Jeová te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jeová levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações, o poder e a glória do Senhor Jeová esteja contigo de agora e para todo sempre. Que essa palavra fique cravada no teu coração e que você consiga entender que não vale a pena trocar as bênçãos do Senhor por nada desse mundo. Assim eu profetizo sobre a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: amém. O culto está encerrado. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor. Amém.